E, gente, hoje é uma alegria enorme. Eu já estou aqui com a nossa convidada, inclusive já vou apresentá-la e daí depois a gente vai fazer só uma breve introdução. Então, vocês já estão enxergando aqui no YouTube e no Instagram nossa convidada, querida Elaine Cortez. Que honra te receber aqui nessa manhã. Hoje que a gente vai Ah, estar muito num tema novo aí, né, Elaine? Bem-vinda. nossa, honra toda minha, agradeço o convite. É um privilégio estar aqui com vocês e perceber que é riquíssima essa discussão, né, trazida para esse contexto da neuroarquitetura, da arquitetura, do design de interiores e de outros profissionais que também correlacionam a qualidade do meio ambiente, das estruturas, das construções e projeções com a nossa felicidade, com o bem-estar, né? Então, é uma honra estar aqui. Priscila, muito obrigada pelo convite. E agora sim, eu já vou introduzir aqui a nossa temática de hoje, com essa querida profissional, Elaine Cortez. E eu acho que merece dizer, Elaine, que essa nossa conexão, para mim, ela é muito especial também, porque aconteceu também através de uma profissional muito querida, professora Carla Furtado, que deixa aí um legado e que é impossível não falar sobre ela aqui. E agora, com muito carinho, eu quero introduzir para vocês Elaine Cortez, que está aqui hoje também representando o Instituto da Feliciência, né, que eu entrei em contato para que a gente pudesse ter uma participação falando sobre o Relatório Mundial da Felicidade. E quando eles trouxeram o nome da Elaine, eu digo, ai, que especial! Porque a gente já tinha uma conexão anterior. Então, de novo, bem-vinda. A partir de agora, eu quero que a gente comece, então, a introduzir este relatório que é tão importante, né, Elaine, para a gente trazer a Sim, temática da cidade. muito obrigada por esse recorte fino, né? Alinhavado aí numa costura fina, cheia de memórias felizes, significativas. De fato, a Carla promoveu conexões que perduram, que são importantes, e a minha conexão com você é uma delas. Então, para mim é um presente estar aqui com vocês. Espero contribuir. Vou começar me apresentando um pouquinho, embora vocês já tenham lido, imagino, as minhas formações, né, e de que ponto de vista eu venho, né, qual é a lente que eu uso hoje para essa transmissão aqui, representando o Instituto Feliciência, né? E talvez vocês estejam se perguntando o que que tudo isso tem a ver com arquitetura, né? E eu começo dizendo ousadamente que a felicidade deve ser desenhada, deve ser projetada, deve ser estruturada. E isso é da expertise de vocês, né? É do talento, dos dons, das habilidades. Então, as nossas áreas se cruzam porque não é possível falar sobre cidades humanizadas sem abordar os humanos que habitam nela, né? A humanidade que precisa ser considerada em cada contexto e em cada projeto. Então, é uma honra realmente dividir tudo isso dessa perspectiva e saber que esses profissionais estão interessados na interdependência das áreas, nessa multidisciplinaridade que há entre os segmentos, né, entre as ciências, que no final das contas se juntam, porque assim como nós, né, elas são tão importantes conectadas porque nós não somos feitos em gavetas, né, em compartimentos. A gente não tira a roupa do trabalho, pendura no cabide e chega em casa e não pendura a roupa de casa no cabide para entrar no trabalho. Então, os ambientes se conectam. Nessa área, neuropsicobiologia do trauma, nós estudamos muito o que é da genética e o que é da epigenética, ou seja, o que é do meio ambiente interferindo, ou das relações, né, nesse meio ambiente externo, interferindo em um ambiente interno, né? Modificando expressões gênicas, trazendo potências ou reduzindo potencialidades por conta do ambiente físico e do clima organizacional que esse ambiente promove, né?
E um dos mecanismos epigenéticos mais potentes, inclusive a gente vê isso em muitos estudos científicos com animais, outros mamíferos, sem dúvida está relacionado ao meio em que nós vivemos, né? Ao ambiente, a esse habitat. Inclusive, inúmeros estudos trazem evidências científicas do quanto o enriquecimento ambiental é importante, né? Para seres sencientes como os animais e ainda mais para nós que somos seres conscientes, né? Além de sencientes, seres que sentem. Então, nossa conversa tem tudo a ver aqui com a área de atuação de vocês. Eu começo apresentando o relatório mundial da felicidade, para que vocês entendam o que afinal é esse documento e qual é a magnitude, né, a abrangência que ele pode alcançar. Vale lembrar que para a ciência e muitas ciências, a felicidade é um bem-estar subjetivo. Então, depende muito da sua percepção individual de bem-estar, né? Do que você considera felicidade, isso nunca pode ser perdido de vista. E claro que essa percepção se correlaciona com muitas áreas do viver que estão aqui do lado de fora das nossas cabeças, né? Então, o Relatório Mundial da Felicidade, ele se propõe a partir dos pesquisadores e cientistas do Instituto Gallup, bastante renomado, e também da Universidade de Oxford e outros grandes parceiros, né? A investigar qual é essa percepção de felicidade no Oriente e no Ocidente, por 142 países, muitos territórios, a partir de alguns critérios que vão do macro ao micro ambiente. Então, passando por PIB, per capita, né? A gente precisa aqui diferenciar PIB de FIB, né? A gente sabe, por exemplo, que se um país vende mais armas, tem um PIB maior, mas não necessariamente ele tem um PIB maior de forma ética ou feliz. Então, é um recorte que a gente precisa ter, é ponderação, mas o PIB per capita entra como um fator importante socioeconômico. Eles também consideram como critério de avaliação o apoio social que essa população tem vivendo naquele país, a expectativa de vida ao nascer, a liberdade de cada indivíduo de fazer escolhas, a generosidade e as percepções de corrupção que existem no país, né, a partir de cada cidadão, além dos afetos positivos e negativos que, traduzindo, estão na esfera das nossas relações pessoais, profissionais, desde as mais íntimas, né, até as mais superficiais, as mais indiretas, digamos assim. Eles utilizam a escada de Cantril, que é uma escala, né, de 0 a 10, na mensuração da satisfação de vida. Então, sim, felicidade pode ser medida, pode ser mensurada, pode ser calibrada, ou seja, a gente consegue aumentar essa percepção de felicidade. E o relatório ele se propõe trazer uma perspectiva maior para que a gente consiga fazer exatamente esses movimentos nas nossas atuações profissionais, na nossa vida pessoal, né? E eles trazem então um ranking a partir de muitos estudos, muitas pesquisas, muitos testes com rigor científico, validados por muitos critérios, né? Que mostram para nós quem são, né, esses países, quais são esses países mais felizes do mundo, menos felizes ou que estão ali em ascensão. Mais uma vez, os países nórdicos lideram esse ranking, né? A gente tem a Finlândia, por exemplo, oitava vez consecutiva no primeiro lugar do ranking mundial da felicidade, como o país mais feliz do mundo, seguida da Dinamarca, em segundo lugar, nós temos Islândia em terceiro lugar e Suécia. Então, os países nórdicos ocupam as primeiras posições. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso para entender o que faz desses países, né? Onde o verão é tão curtinho, onde a luz solar, que é tão importante, né, para a ambiência e para o ser humano, é luxo praticamente em alguns lugares
e onde o inverno costuma ser mais rigoroso, né? Então, apesar de tudo isso, como é que ele se mantém nessas posições? A gente vai entender um pouquinho alguns insights, algumas possibilidades. Aí, falando um pouquinho de nós aqui do Brasil, né? Subimos 8 posições do ano passado para cá, passamos de 44º lugar para 36º lugar, superando o Chile. Chile, aproveitando aí a nossa aluna e participante dessa comunidade, está em 45º lugar esse ano, perdeu algumas posições, no ano passado estava no 38º lugar, né? Então, o Brasil supera o Chile, está atrás do Uruguai. Falando um pouquinho dos Estados Unidos como uma referência, né, de potência mundial, uma delas, ele infelizmente ocupa a pior posição desde 2012. Também vamos entender um pouquinho que isso tem a ver com as construções e os ambientes e as relações que cada vez mais ganham força por lá. E a gente tem em destaque aqui, bom, então Estados Unidos, 24ª posição, né? E a gente tem em destaque aqui Costa Rica, que saltou do 12º para o 6º lugar, assim, teve um crescimento vertiginoso e também tem uma razão especial para a gente interpretar. Os últimos lugares são ocupados por países que estão mais perto, mais próximos às zonas de conflito. Afeganistão, por exemplo, é o último no ranking mundial da felicidade. E assim começa o primeiro capítulo desse relatório. No primeiro capítulo, o relatório, então, ele traz esses parâmetros, né, de como ele é executado, de como ele é elaborado, por quem ele é elaborado, qual é esse ranqueamento, quais são os critérios. Então, ele faz uma grande introdução e dá um panorama geral, né, da sociedade global. E depois ele vai do capítulo 2 ao capítulo 8, especificando os recortes desta edição que modificam, tá? Eles não são os mesmos recortes. A cada ano, eles se voltam para um olhar, para uma perspectiva. E nesse ano, de forma consecutiva, eu tenho a felicidade de dizer que o olhar do relatório está muito alinhado com a minha área de atuação e o meu propósito de vida. E eu quero trazer um pouquinho esse compartilhamento por esse motivo, né? Acredito que a razão de estar aqui é porque o relatório traz algumas abordagens que se relacionam diretamente com as áreas de estudo que eu mais me aprofundo, tá bom? E antes da gente passar para os detalhes de cada capítulo, eu quero trazer aqui para vocês, finalmente, né, o que estão dizendo por aí nas análises sobre os países nórdicos e cada posição, né, que eu considerei assim muito relevantes e bastante conectadas com o contexto geral do relatório. Então, quando a gente pensa na Finlândia, por exemplo, o que que a gente percebe, né? Antes de falar da Finlândia, de um modo geral, os países nórdicos eles são conhecidos por uma alíquota de impostos muito alta, tá? Então a gente se pergunta, além do inverno rigoroso, além da falta de luz solar, eles ainda pagam impostos com alíquotas muito altas, o que justifica eles serem mais felizes. É o retorno desse pagamento de impostos que eles têm com serviços estatais de altíssima qualidade. Isso passa por políticas públicas, inevitavelmente por planos diretores, que lá eles chamam de outra forma. Isso passa por construções maiores até chegar no CEP de cada um, né? E falando especificamente dos finlandeses, eles têm alguns costumes, alguns hábitos, algumas tradições culturais que justificam essa posição. Por exemplo, foi o segundo país do mundo a dar voto à mulher, né? Então, isso é muito significativo. Também na Finlândia é uma tradição eles se reunirem religiosamente nas saunas, como um ambiente de conexão social e de troca de pausas,
né? De momento de recarregar as energias ali, a vitalidade, de fazer um reset da máquina produtiva, de buscar a regeneração, a homeostase, o equilíbrio, né? Nós vivemos a sociedade do cansaço, é até título do livro de um filósofo coreano que vale a pena ser lido. E nós entramos na rodinha do hamster com muita facilidade, né? Inclusive, o relatório traz um destaque aqui para os países industriais. E porque eles estão em baixas posições quando o tema é bem-estar, e tem muito a ver com o excesso, com o esgotamento, a exaustão, o burnout, tem muito a ver com a nossa dificuldade, enquanto país emergente, né, de parar. Existe uma frase que eu gosto muito que diz que a única máquina que funciona melhor quando pausa somos nós. E os finlandeses sabem fazer isso como ninguém. Eles sabem pausar e eles pausam de forma coletiva, o que promove conexões e fortalece relacionamentos e rede social, apoio, sustentação, né? Além disso, a gente percebe aqui quando a gente olha, por exemplo, para Dinamarca, né, existe um conceito dinamarquês que tem uma pronúncia de ruga, né? Ele tem um conceito de acolhedor, de acolhimento, de aconchego. Então, os ambientes são desenhados considerando esses valores culturais como máximas para eles. Gente, quem é nosso aluno do MBA, no mês que vem, a gente vai ter aula com uma especialista exatamente neste conceito de ambientação dinamarquês que traz, como a Elaine está falando, todo esse aconchego. É uma palavra que nem tem uma tradução Nem tem exata, né? tradução, não É sei nem se eu usei a pronúncia correta, né? A gente chama de difícil de ruga, pronunciar, né? né? É, mas Isso, eu mas é adorei. um conceito dinamarquês de ambiência, então eles consideram muito o aconchego da temperatura, o acolhimento dos espaços compartilhados. Então, aquilo que a gente vê nos filmes, né, de tomar um chocolate quente à lareira, ali ao pezinho da lareira, ou uma taça de vinho com alguém especial é muito real para eles, é o nosso cafezinho. E por falar em cafezinho, né, os suecos têm uma expressão que é o fika, né, que é o café deles. Então, os ambientes de cafés para os suecos são levados muito a sério, inclusive nas organizações, nos espaços produtivos, né? Eles são muito considerados, né? Porque eles entendem que dessas pequenas pausas para um café surgem grandes inovações, grandes ideias, grandes projetos e grandes parcerias, grandes negócios. Então, eles valorizam esse café de uma forma diferenciada, não só como um momento de entretenimento, mas como parte da produtividade, né? Eu considero isso muito relevante. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho, mas de um modo geral, todos eles, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Islândia, eles têm políticas públicas que levam muito a sério a nossa vida pessoal. Então, licenças maternidade e paternidade generosas, né? Estruturas sociais para que essa mulher que também trabalha fora, além de trabalhar dentro, sinta-se segura ao deixar seus filhos, né, e partir para o momento profissional dela, assim como os pais e os principais cuidadores. E eles têm uma exigência com cargas horárias reduzidas para que você não adoeça e não cause até um ônus para o trabalho, para a empresa, para a companhia, para a organização, seja ela pública ou privada. Então, eles entendem que se eles preservarem a sua saúde mental, a sua saúde integral, que é o conceito mais atual, né? Não tem essa separação que a gente costuma fazer, saúde mental, saúde física. A gente faz essa separação mais para fins didáticos, mas a realidade é que a saúde é integral.
Tudo está muito interligado. Então, eles levam essa saúde integral a sério como o grande capital psicológico da empresa e prezam pela sustentabilidade humana, que está antes de qualquer outro modelo e proposta de sustentabilidade.